Olá, meus nobres irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, não tem como eu ver o que está acontecendo em Israel e pelo menos não expor aqui a minha opinião sobre tudo isso. Explicar a vocês aqui o que realmente está acontecendo, e ainda mais depois de ter a infelicidade de ouvir alguns setores aí da mídia dizer que o grupo terrorista do Hamas são ali combatentes, e que há anos lutam contra a tirania do povo israelita. É uma maneira ali sorrateira de tentar aliviar o lado dos terroristas do Hamas, do grupo terrorista Hamas. Afinal, boa parte dessa imprensa, que só sabe desinformar, é financiada justamente por quem apoia, de certa forma, estes grupos terroristas. E não é à toa que o Hamas comemorou o dia da eleição do governo do Partido Vermelho, que ganhou aqui no Brasil. Mas enfim, daqui a pouco vou dizer por que devemos orar pela paz em Israel, tá? E de onde procede a sua força. Mas primeiro, vou aqui desmentir que boa parte dessa mídia aí, como eu já disse, tem dito quando afirma que Israel sempre oprimiu a Palestina. E isso é uma falácia, pura narrativa. Aliás, em toda a história dos judeus, Israel sempre precisou se defender ou reagir a tentativas de invasão, e por muitas vezes foram retirados ali de suas terras e levados cativos. Foi assim na Babilônia, foi assim no Egito. Quem lê a palavra de Deus, a Bíblia, vai saber disso. Foram ali 400 anos cativo no Egito. Claro que Israel ainda não era um grande povo, era apenas os 12 filhos de Jacó. Deus mudou ali seu nome para Israel, que herdou ali a promessa do seu avô Abraão, que dele surgiria uma grande nação. Mas enfim, Deus agora cumpre a sua promessa e tira Israel do cativo egípcio através de Moisés. Só que agora não é só 12 filhos de Israel, agora é uma multidão de milhões de homens, sem contar mulheres e crianças. E Deus faz ali uma promessa para Moisés, que os levaria a uma terra prometida que manava leite e mel. Resumindo, eles atravessaram ali o Mar Vermelho e chegaram na tão sonhada terra. Porém, lá já havia outros povos ali. Todos tinham seus territórios. Porém, Israel só queria ali Canaã, uma terra que não tinha dominação. Para prosperar ali, dividir as suas terras para o seu povo, cada um com seu pedacinho ali de terra. Só que naquela época não tinha limitações de terra, grandes demarcações. Então Israel só queria ali o seu pedaço de terra ali, que Deus havia prometido para eles. Só que é aí que o negócio estreita. Para chegar no local da promessa, Israel tinha que passar pelo território dos outros povos. Já que estava ali, Israel mandava espias para observar se o rei do lugar poderia ter diálogo com ele. Saber se era tirano, escravizava povos e andarilhos. Como estes reis não ofereciam diálogo e não cooperavam com a passagem em paz, então Israel resistia, até o rei declarar guerra contra o povo hebreu. Por isso Israel os destruía. O que era para ser um acordo de paz acabava em guerra. E neste processo Israel foi avançando, até que enfim chegou no local que está até hoje. Só para você ter uma noção, Israel só tem 4% da terra que lhe foi prometida por Deus. O resto, 99,6%, o restante pertence a esses povos aí da faixa de Gaza e arredores, que o tentam destruir. Agora, por que ninguém consegue destruir Israel? A resposta é o amor de Deus sobre o seu povo. A promessa que está sobre o trono de Davi, Israel, sempre foi um povo de pequeno porte. Israel sempre foi um povo de pequeno porte, uma nação pequena comparada com os outros povos. Mas é a descendência direta do homem que ouviu a voz de Deus, verdadeiro Deus, e creu em suas palavras, Abraão, descendente de Sete, filho de Adão. Então não adianta lutar contra este povo. Só para se ter uma ideia, uma dimensão do poder espiritual de Israel, meus irmãos. Eu digo, a mão de Deus sobre eles, é que houve um evento logo após o Holocausto, onde mais de 7 milhões de judeus foram mortos pelas nações, principalmente pelo governo nazista de Hitler. A então criada Organização das Nações Unidas decidiram criar um espaço num lugar desprovido das mesmas riquezas que as outras nações tinham na época, mais próximo ali do mesmo lugar onde Israel saiu refugiado, ou seja, em Canaã, porém ali não totalmente dentro
né? Era ali em torno, mais ou menos, os judeus eram em torno ali de uns 7 mil judeus dentro de um espaço de 4% de todo o território do Oriente Médio. Assim que o Estado de Israel foi assentado em 1946, 5 nações sobem para destruir o povo de Israel. Entre eles estavam Egito, Iraque, Líbano, Síria e a antiga Transjordânia também. Israel, milagrosamente, com apenas 7 mil homens, sob a liderança de um judeu chamado David Ben-Gurion, né? Sem muitas armas, apenas fé no seu Deus e força física. Ele destrói aquelas nações, né? Em seguida, é oficialmente reconhecido o Estado de Israel. Nem é considerado um país, né, propriamente dito, mas é um Estado. Observe que Israel tinha poucos soldados, na verdade não tinha nem armamento bélico. Ele conseguiu vencer essas 5 nações apenas, né, com força física e a fé no seu Deus. Existem relatos, né, de soldados que guerrearam naquela situação, naquela ocasião, que eles apertavam o botão para liberar as armas, as ogivas para atacar Israel, e os foguetes subiam e caíam metros à frente, né? Então, uma influência sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Deus ama aquele povo. Então, por que toda essa raiva destes países e organizações terroristas, como Hamas, Hezbollah, Irã, contra Israel? Não tem nada a ver com diplomacia ou vingança, meus irmãos. É ódio, porque Israel, mesmo pequeno, é amado por Deus. A prova disso é que o islamismo nunca foi para frente. O cristianismo é religião mundial. Mesmo que existam países comunistas que não aceitam, né? Mas sempre tem alguém clamando o Deus cristão. Não existe grupos terroristas cristãos que tirem a vida de inocentes em nome de seu Deus, mas sim grupos terroristas islâmicos, né? Ah, mas o Deus islâmico, Alá, é o mesmo Deus hebreu. Não é. Se tem alguém matando em nome de Alá, esse não é o Deus verdadeiro. Se Israel contra-ataca um ataque, isso é bíblico. Felizmente morrem pessoas inocentes em guerras, mas Israel jamais iria mirar num hospital, numa creche, com crianças inocentes, só por maldade em nome do Deus único deles. Jamais. O poder de Israel está em seu Deus, né? O Deus das suas promessas, que disse que ali está o trono do Messias, descendente de Davi, que há de vir governar sobre todas as nações por 1000 anos. Então não adianta torcer pela derrota de Israel, né? Deus até permite que Israel sofra por um tempo por conta de desobediência, mas nunca vi uma nação se levantar contra Israel, né? Pode até o oprimir, mas eu nunca vi fazer isso e depois não serem castigados. Eu ouso afirmar até que se os Estados Unidos, a nação mais poderosa em armamento, se levantar contra Israel, os Estados Unidos ficam em ruínas, pois quem está com aquele povo ali não tem braço de carne, é espírito, é o Senhor dos Exércitos. Então, meus queridos, vamos orar por Israel, pois a Bíblia diz: orai pela paz de Israel. Foi de lá que veio o nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. E é por causa dele que hoje temos a salvação, né? E antes aqui que alguém diga que Israel não aceita o Cristo, esse Jesus que nós cremos, e isso foi plano de Deus. Está escrito: Deus endureceu o coração dos hebreus para que apoiassem a morte do Cristo, né? Era do agrado de Deus que o sacrifício fosse feito para nos libertar da morte eterna, tá? Se Israel tivesse aceitado, isso não aconteceria. Mas eu sei que mais um pouco eles entenderão, né? Deus abrirá os seus olhos. Amém, meus queridos? Tá? Então vamos orar pela paz de Israel, tá, meus queridos? Tá? Porque o Senhor Deus, ele tem promessas, e ele diz que aquele que orar por Israel é abençoado. A nação que abençoar Israel será abençoado. A nação que te abençoar, abençoada será. A nação que te amaldiçoar, amaldiçoada será. Está escrito, é bíblico. Tá, meus queridos? Então vamos orar pela paz de Israel, pelos inocentes também, que infelizmente morrem inocentes dos dois lados. Mas, infelizmente, subiu contra o povo de Deus, vai cair. Então vamos orar pela paz de Israel, tá? Pelos inocentes, tá, meus queridos? Esse aqui foi mais um vídeo do canal. Tá? Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu comentário, seu like. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. A paz do Senhor para vocês.